Já tem grupo pronto aí para apresentar? A Agricultura 2 está pronto. Bom dia, gente. Opa. Quem que vem mais pra cá? Aí você, Zé. Achei, é sempre o mesmo. Eu, Zé, Léo, tu, né? Zé, eu, Léo. Léo tá aí. É esse mesmo. A Tem um Agricultura grupo 2 tá pronto pronto. aí, Tá. né? E Hanoi, eu acho que tá pode aqui ir. só para Só pra acolher a gente. só pra isso. Vamos esperar um pouquinho para o povo vir. Gente, a gente vai fazer que ordem hoje? Quem que começa? Só para a gente se orientar. A Agricultura 2 disse que tá pronto aí. Então vamos. Agora Manda bala. só tem 14 Vai pessoas na sala. chegar. Vai esperar o pessoal ou a gente pode iniciar? Por mim, a gente pode iniciar. Aí, se chegar mais gente, depois vocês dizem quem é que tá do. Tem quantos no grupo de vocês aí, da Agricultura 2? Agricultura 2 aqui na sala. Deixa eu verificar aqui. Agricultura 2 agora chama Agricultura Doméstica, não é isso? É que vai mudar de nome, que a gente definiu agora o nome para a empresa. Beleza. Diga aí o nome. A gente tá como Flora. Flórida, é isso? Não sei se eu ouvi direito. É Flórida, é isso? Flora. Flora. Só Flora. Flora. Beleza. A gente começa a apresentação? Começa. Vamos começar. Senão Tá dando pra o ver? troço vai ser ganhando um atraso crescente. Sabe? Então, vamos Tá dando pra ver a tela? Tá sim. Tá na boa. Júlio, acho que tá mutado. Ok. Ah. Ok, bom dia, pessoal. A gente é o Flora. E dá uma rápida apresentação do nosso nome. A gente escolheu, dentre dos que a gente estava cotando, mas esse aí tem um significado que é a deusa romana da primavera. E também flora, como todo mundo já sabe, a gente tem a fauna e a flora é o lado das plantas, então ficou um nome relacionado com a nossa proposta. Continuando. A gente deixou aí o link para o aplicativo. Também tem o QR Code aí no canto. Vai ficar esse QR Code durante a apresentação, na maioria dos slides, então vocês podem entrar e dar uma verificada na prévia do aplicativo. Enfim, está prévia ainda, eu não vou passar muito por ele. Continuando, depois eu cito o que a gente coletou dele. O que eu quero apresentar agora, retomar, é a nossa proposta, o que a gente vai fazer, que é ter um produto com uma série de sensores que são de luz, umidade e pH, junto com irrigação automática, e isso vai comunicar às pessoas de uma forma, como um diálogo entre cuidador e planta, as necessidades. A gente vai ter no vaso um reservatório de água, esse reservatório também vai indicar se estiver faltando água. A gente estava pensando também em outras possibilidades, conexão direta com mangueira, mas durante as entrevistas a gente viu que isso não é algo muito necessário, porque ia depender de ter uma conexão próxima, então a gente está indo nessa ideia. E continuando, a gente vai tentar demonstrar, frente aos concorrentes, como a gente se posiciona melhor. Vitor, pode falar mais?
Opa, bom dia, meu nome é Vitor. Eu vou falar um pouco sobre os nossos diferenciais frente aos nossos concorrentes. O primeiro concorrente que eu vou trazer aqui para vocês é o Brota. Como vocês podem ver, ele é essa caçamba com alguns módulos que você pode plantar plantas pré-definidas dentro. E isso é como você pode ver aí na foto, você compra essa parte de trás, no caso essa caçambinha, e você compra também essa cápsula, que eles chamam o módulo lá atrás da caçamba de brota, e a cápsula eles só vendem como se fosse refil mesmo. Eles vendem em uma por R$10, e eles têm várias plantas pré-definidas, que a terra já vem preparada para um substrato próprio para a planta. Já vem com a semente já também. Você só comprar e plantar na caçamba. E o que é que acontece? Devido ao sistema de cápsulas, o usuário ele perde certa autonomia de quais plantas ele pode plantar. Isso é uma coisa que a gente percebeu no Brota, e o usuário fica meio refém desse sistema de assinaturas de comprar cápsula sempre. É como se fosse um refilzinho. Foi observado aqui nas nossas entrevistas que a gente fez com o pessoal, que as pessoas não querem perder o poder de escolha. Elas não querem ter que depender das 8 opções, ou como o próprio pessoal da Brota Company chama, os 8 sabores. O pessoal não quer ficar dependente disso. A gente quer dar liberdade ao nosso povo. O que é que a nossa solução pode fazer para esse pessoal, Júlio? Pode falar um pouco? Como o Vitor falou, a gente quer deixar essa autonomia para o cliente. Então, ele vai ter a liberdade de escolha do que ele vai fazer com um vaso. Se ele quer plantar uma pimenta totalmente diferente do que a Brota fornece, ele pode. E a gente vai deixar isso aberto para o cliente, a escolha. Então, continuando, o Brota também, os usuários não precisam se preocupar com nada. Dentro desse recipiente aqui, ele tem a própria irrigação para essa parte de baixo, que dá para ver eu estou apontando com o dedo aqui, mas essa parte branca embaixo, ele tem como se fosse acho que é um tecidozinho, e esse tecido ajuda a irrigar o resto da planta e das raízes. E, no caso, o usuário não precisa preocupar com nada no Brota. A irrigação é automática, a terra já vem preparada e a semente já vem plantada. Então, isso a gente percebeu que não há uma real interação entre o cultivador e a planta. E o que é que a nossa solução faz, Júlio? Então, como o Vitor falou, a gente tenta não deixar totalmente automatizado, e não como se isso seja algo ruim, porque nas entrevistas as pessoas falaram, olha, é um hobby, e parte desse hobby é pegar e cuidar da planta. Então, tirar isso, tira o sentido do hobby, tira a graça da coisa. Então, o que a gente vai tentar a gente vai passar para o cliente uma solução que vai ajudar ele a cuidar da planta, e ele viajou, a gente está cuidando. Quando ele voltar, ele vai ter a planta viva para ele poder voltar e cuidar. Além do mais, o que a gente automatizou principal foi a rega. Então, a parte de substrato e iluminação, isso ainda faz parte do cliente cuidar. Continuando. Então, tu, pode falar. Sim, ok, desculpa. O Brota, no caso, a gente também, falando do Brota. Não, pode passar, desculpa, Vitor. Já foi isso aqui, né? Beleza. Perfeito. Na verdade, o que falou... Não, desculpa, foi uma confusão agora. É porque eu tô com um slide travado aqui, a imagem travou, desculpa. Então, é o seguinte, o que faltou comentar é que o Brota, ele ataca principalmente a dificuldade em começar o plantio para pessoas iniciantes, porque ele cuida de tudo, ele cuida da irrigação, ele cuida do substrato para você comprar o refil, e a gente percebeu que a nossa solução todo mundo pode utilizar ela, desde o iniciante ao mais avançado, porque as pessoas que estão começando, elas vão ter o controle do solo, e isso também ajuda as pessoas que estão no estado avançado. Por exemplo, vai ter gente que não vai querer usar o sistema de irrigação, porque ele quer ter a noção por si só de como tratar a horta. Então, mas ele pode continuar usando o sistema, por exemplo, os sensores de iluminação e de pH para saber quando é que ele pode tratar o solo e quando é que ele deve botar a ponta no solo. Então, a gente pode tratar os dois públicos, o público que precisa ser mais acomodado e o público que já é mais experiente com a nossa solução. Agora eu vou falar de outro concorrente, que é o Lua.
O Lua, ele não é vendido no Brasil, ele foi um projeto feito lá na Europa, e a principal funcionalidade dele é, basicamente, você pode ver, ele tem essa telazinha, e essa telazinha é como se fosse um Tamagotchi, ele mostra se a planta está feliz ou não. Uma coisa também que eu esqueci de comentar aqui no Brota, é que o Brota, ele tem um espaço de limitação, né? Porque, por exemplo, a cápsula é desse tamanhozinho, então a planta vai ficar limitada eventualmente. Isso acontece também no Lua. O Lua é um vaso pequeno, que ele não pode... Você compra o vaso e essa planta dentro você pode plantar o que quiser, beleza? Só que o tamanho dele é limitado. Então, ele comporta apenas um tipo de Lua... De Lua não, apenas um tipo de planta. Continuando, vou falar Ok. aqui... Aí, o que é que a gente faz frente ao Lua, Júlio? Sim. Em relação ao Lua, o que a gente tenta trazer é desde o usuário básico ao usuário avançado. Então, o aplicativo, a gente vai tentar trazer informações básicas. Você que está começando vai conseguir saber como cuidar da planta, e você que já sabe vai ter um suporte para melhorar ainda mais, porque o objetivo também da gente é melhorar a produtividade dos nossos clientes. Continuando, a gente vai falar agora de alguns feedbacks. A gente tentou, agora com a pandemia, ficou um pouco complicado de levar soluções físicas para as pessoas. E a gente está tentando criar um roteiro e algo mais controlado e interativo também, para trazer mais feedback da parte física. O que a gente já conseguiu coletar foi em relação ao aplicativo e as falas, que a gente já fez alguns exemplos e passamos. Eu vou até mostrar alguns exemplos depois. E aí eu botei cru, inclusive, então um dos clientes falou que ele achou estranho no início o chat em grupo, mas ele mudou de ideia quando viu a funcionalidade disso. A ideia do chat em grupo, eu deveria ter colocado isso aqui, mas se vocês tiverem com o aplicativo aberto, vocês podem visualizar. Como a ideia da gente é dar essa maior liberdade às pessoas de plantar e ter um vaso maior, as pessoas, vai ter o chat em grupo de todas as plantas que estão lá no vaso. Então, a pimenta, a salsinha, vai mandar lá no chat em grupo todas as necessidades que ela precisam. Outra coisa que as pessoas acharam de inicial foi o aplicativo é fácil de usar e um dos clientes sentiu falta de maior informação sobre os benefícios das plantas. Continuando, a gente tem uma imagem das notificações, um exemplo. Um minuto. Então, oi. Ok. Esse é um exemplo das notificações, como será, mais ou menos tendo uma ideia. Então, a gente está tentando passar essa ideia de comunicação como se ela estivesse falando mesmo com você, para dar a ideia que é um ser vivo, dar a ideia de que ela está falando com você. É isso. Só um adendo que eu falei sobre o sensor de pH, só que a produção me avisou que a gente descartou essa ideia. Eu estava por dentro, foi mal. Encerramos aqui. Alguma dúvida? Bom, abre aí para o pessoal. Gente, os outros alunos aí. Perguntas. E depois de quem é desse grupo aí, eu estou entendendo que tem pelo menos Vitor, Júlio, Josué é do grupo. Depois vocês digam quantos tem aí hoje. Vitor, Josué e André, né? E Júlio também, né? Vou dizer aí. Sim, perguntas. Se não, tem Fernando que está inscrito aqui. Se ninguém falou nada, ninguém vai, eu vou lá. Né? Vocês então são conseguem 4, me né? ver bem? Não vi a conta não, né? Conseguimos, Fernando. Vai fundo. Sim. Eu Não, também parabéns tenho 300 aí. observações aqui. Eu não consegui fazer a demo, tá? Olhar no app.
Eu acho interessante essa preocupação nesse momento de vocês mostrarem a diferenciação de dois possíveis concorrentes. Acho que talvez dimensionar melhor o tempo aqui para cá, porque acho que talvez vocês deviam focar mais na solução de vocês do que dizer, assim, mostrar mais. Eu vi muito comparativo, mas eu vi, talvez, o foco para mim ficou mais em relação ao outro do que no de vocês. Acho que vocês podiam focar mais mostrando o de vocês. E eu acho que, na verdade, assim, vocês estão, nas entrelinhas, focando num segmento de clientes diferente do Brota, né? Pelo que vocês colocaram. O Brota, o cara não quer ter trabalho, o cara quer, mas talvez ele não queira escolher. E acho que é até interessante vocês olharem, talvez, como eles montaram a solução deles, né? Porque eles querem um sistema que se autocontrola, se autorregula, só compra a cápsula, vai lá, faz e pronto, né? E aí é legal vocês identificarem que existe um outro segmento de clientes, talvez entre esse que não quer ter trabalho nenhum, entre aspas, entre aquele que monta a sua horta do zero, com terra, com a semente direto, e que não quer também nenhum tipo de auxílio, não precisa de nenhum tipo de auxílio. Legal vocês enxergarem que tem esse segmento do meio, né? E aí eu acho que é interessante vocês, por mais que tenha as coisas das quests, isso vale para todo mundo, nesses 8 minutos é importante que vocês façam uma visão geral, resumida daqueles pontos principais. Por exemplo, não é trazer o canvas de modelo de negócio para cá, mas, por exemplo, tem questões relacionadas ao modelo ARM, relacionadas a algumas outras coisas, que é interessante vocês fazerem. Lembra que a gente está aqui alternando a cada 15 dias. Então, nem sempre quem está aqui, ou, quer dizer, muito difícil quem vai estar aqui vai estar por dentro da apresentação anterior, entendeu? Mas, no geral, parabéns aí pelos avanços e estou curioso aí para ver a coisa funcionando. Parabéns. Agora sou eu, né? Eu só tenho mais ou menos umas 10 coisas que eu anotei aqui. Mas vou tentar ser bem rápido, certo? Gente, primeiro o seguinte, eu fiquei muito entusiasmado com a solução, acho que muito interessante ir para um lado que envolve também hardware, entendeu? Essa coragem aí é boa, porque para não ficar só no app, certo? Agora, primeiro ponto, estendendo o que o Fernando falou, vocês precisam organizar as coisas de vocês como um pitch, entendeu? Não está organizado. Vocês precisam revisitar a narrativa das quests anteriores. Quem é o público, qual é a necessidade, quem eram os concorrentes, qual é a minha proposta única de valor, minha curva de valor, tarará, tarará, porque vocês já foram pular todo o resto, entendeu? E vamos lembrar aqui, a gente que está aqui não necessariamente estava na semana passada, então, assim, tem hora que vocês dizem que estão procurando produtividade, tem hora, mas você vê que tem um lado meio lúdico com esse tal do chat em grupo que eu não entendi direito. Então, assim, minha primeira dica clara é que vocês precisam apresentar bem melhor, mas não é pouco melhor, não. Precisa melhorar muito a apresentação de vocês para organizar e explicar as coisas do começo, tá certo? Eu consegui pescar mais ou menos o que vocês querem, mas isso dá para melhorar bastante, certo? E, na medida do possível, mostrar as evidências, né? Porque vocês dizem, não, a gente conversou com o público, quantas pessoas? Eles querem mais autonomia, porque faz parte deles se divertir, mas tem uma hora que diz, não, é só a viagem. Aí eu também não entendi, quer dizer que tem que ser um cara que gosta de cuidar de planta, mas viaja com frequência, aí ele vai comprar o produto de vocês, é isso? Não sei, entendeu? Ainda sobre a apresentação, jogral é legal, mas tem que ensaiar muito, entendeu? Senão é melhor não fazer jogral, certo? Quer dizer, um fala, depois o outro fala, depois o outro fala. Vocês têm que ensaiar super bem, tá? Senão é melhor um só falar e senão fica estranho. Curva de valor, senti falta da quest sobre usabilidade, que essa semana era sobre usabilidade, né? Vocês fizeram um teste, trouxeram alguns feedbacks legais sobre a prova de conceito. Mas lembre que a próxima quest já vai pedir plano de projeto, mas vocês estão devendo a dar usabilidade, não tem que fazer, certo? Proposta única de valor, não ficou claro. Eu vi que tem um lado lúdico, eu não sei o que é que isso influenciou. Como é que funciona esse chat em grupo aí? Pronto, eu dou uma passagem bem rápida aqui para não monopolizar o tempo. Ok. A ideia do chat em grupo é porque a gente não quer ter um vaso que a pessoa plante só uma planta.
porque isso foi algo recorrente nas pesquisas. Eu acho que as pessoas entrevistadas, talvez umas 3 ou 4 pessoas. A gente teve entrevista com mais ou menos 7 pessoas, ou foram 8. Elas falaram que já viram solução como brota, mas acharam limitado o espaço. Então, a ideia que a gente quer é trazer essa liberdade de ter mais plantas. E o chat em grupo é justamente esse grupo de plantas que está no vaso. Então, você tem no vaso, bora dar de exemplo, pimenta, salsinha e coentro. Então, esse chat em grupo, para você não ter que ver uma por uma, esse chat em grupo vai informar de todo o vaso as necessidades. Tá, entendi. Mas por que o que é que inspirou vocês nesse lado lúdico? Eu aproveito e digo uma coisa. Cara, não esqueçam de fazer uma curva de valor, porque, por exemplo, vocês, diferentemente do Brota, o Brota entrega já a terra, o que é massa, entendeu? Assim, eu concordo com o Fernando que tem um certo apelo para um certo grupo, mas ao mesmo tempo tem um problema de logística, né? Porque se você tem que entregar a terra, a planta. Então, quando vocês botaram curva de valor, é legal porque vocês dizem o que é que vocês querem eliminar, entendeu? Eu estou entendendo que a solução de vocês elimina esse problema, mas requer que um público seja um pouco mais experiente, o cara já tem que saber que tipo de terra ele tem que colocar lá e plantar, etc, etc. Então, tem que caracterizar melhor tudo isso, entendeu? Eu entendi a ideia do chat em grupo. Mas por que esse lance lúdico aí? Porque é meio lúdico, né? Dizer que a planta tá falando. Então, isso foi trazido por os próprios clientes. Alguns falaram justamente de a planta ter uma personalidade. Então, no entrevista, a entrevistada falou, né? Olha, quando eu não rego minha planta, ela fica mais murcha, como se ela estivesse mais triste, sabe? Então, ela passa essa sensação de que tem essa interação. Massa. Mas, Júlio, olha só. Esse é um tipo de coisa que na narrativa de vocês têm que botar um quote ali no que o cara falou, no que a pessoa falou, entendeu? Que inspirou vocês a esse tipo de... Tem que contar melhor a história de vocês, entendeu? Mas assim, precisa melhorar bastante, entendeu? A maneira de contar a história. Ok. Fidelis, se tu queres... Mas tá massa. Tá massa. Vai, Josué. Pronto, é que a nossa proposta é transformar a experiência de cuidar de uma horta doméstica em uma comunicação mútua entre a planta e o cuidador. E isso realmente traz essa questão de você ter a planta e dialogar com ela. Mas, Josué, deixa eu te interromper aqui, só para fazer um bate-bola rápido. Isso é parte da solução, né? Não é parte do... Qual é o objetivo de eu ter um diálogo com a planta? É aproximar o cuidador da planta. A questão dessa solução funcionar assim é porque... Tá esquentando, como diz aquela brincadeira de criança. Tá esquentando, mas ainda não esquentou, total. Vamos raciocinar. O que é que você quer? Ok, eu quero criar uma experiência que engaja mais a pessoa, para a pessoa não esquecer de cuidar da planta. Um negócio mais, porque vocês detectaram alguma... Entendam. Porque eu não sou contra ter diálogo com a planta, nem abraçar a árvore, nem nada disso, não. Mas isso serve a um propósito, né? Veja bem. Então, eu estou só tentando questionar o diálogo. Eu acho ótimo vocês dizerem que o diálogo com a planta é massa, mas ele traz o que, o diálogo com a planta? Ele traz um engajamento maior, e se é um engajamento maior do usuário, é porque supostamente o engajamento não é bom, né? O cara começa a plantar, mas talvez ele desanime depois de um tempo. Esse tipo de coisa vocês têm que trazer as evidências, entendeu? Porque uma solução existe para endereçar um desejo ou um problema. Então, qual é o desejo, qual é o problema? Ok, você pode dizer, as pessoas desejam ter uma relação mais pessoal com a planta. Isso pode ser. Aí a gente vai prover esse tipo de coisa. E como é que eu detectei esse desejo de que as pessoas querem ter uma relação quase dialógica com as plantas? Aí tem as entrevistas, entendeu? Mas tá massa. Eu acho que é massa. É porque a gente ficou... acabou vendo que muita gente trata a planta como se fosse meu bebê, sabe? Tem toda essa relação, meio pet. Massa. Aí então não é um problema que vocês estão endereçando, é um desejo, né? Um desejo, as pessoas encaram assim e vocês estão apostando nesse tipo de coisa. Tá massa.
mas tem que explicar, entendeu, gente? Aham. As minhas críticas todas têm a ver com a apresentação, não tem a ver com a escolha que vocês fizeram, não. De produto, de solução. Não sei meus colegas aí, porque eu já falei muito. Massa. Obrigado, Geber. Bom dia a todos. Bom dia. Assim, eu fico assim com coração dividido, né? Porque eu vejo que o grupo tem um potencial muito grande, estão fazendo direitinho as diversas quests, estão organizando, estão validando com usuários, tem toda uma série de elementos que tornam a proposta bem interessante. Agora, nesses, sei lá, 10 anos de projetão, eu não tinha assistido uma apresentação tão fraca como a de vocês. Então, eu fico assim com o coração dividido. Realmente, primeiro, porque, concordando com o Geber, né, a escolha de Joe Grau não foi a melhor. Né? Ou você ensaia muito e treina muito bem o que cada um vai falar, e não ficar jogando uma bola para um para outro. E aí, o que eu vou falar? Ah, é isso aí. Não. Isso fica péssimo na hora da apresentação de um pitch. E, por outro lado, que vocês fazem com que a plateia tenha que ficar pensando em uma série de coisas, porque vocês estão contando uma historinha. Se vocês optarem por contar a historinha desde o início, temos esse problema, temos esses concorrentes, temos essas opiniões dos usuários, a gente articulou todo isso, construir essa proposta aqui, aí fomos validar, deu isso aqui, tiramos isso aqui, colocamos isso aqui. Facilita a vida da audiência, sabe? Porque do jeito que vocês estão contando, é uma história fragmentada, e não dá para entender muito bem qual é a mensagem que vocês estão tentando passar. Então, imaginem, numa rodada de investidores, a galera não vai entender nada, e vocês podem ter a melhor ideia do mundo, mas se ela não está sendo bem comunicada, vocês estão jogando tempo e esforço fora, né? Então, chamo a atenção para o grupo realmente, talvez na próxima reunião, sentar e vamos definir qual é essa narrativa que vamos contar. De aqui para frente, vocês vão ter 4 ou 5 aulas que nos restam para ensaiar essa narrativa. Cada vez vão aparecer mais elementos, claro, ajusta o que for necessário, mas vamos trabalhar em cima dessa narrativa, dessa história. Ok. Gente, o que Léo está dizendo bem na prática é o seguinte: próxima reunião com o mentor de vocês, façam um pitch. Façam um pitch. E a dica que eu dou, além do que Léo está dizendo, é o seguinte: se vocês olharem para as quests, certo? A ordem das quests é um pitch. Quem é meu usuário? Eu fui num lugar, tarará, começa por ali. Tem todo esse caminho das quests, é um caminho que já dá um pitch naturalmente, entendeu? Então, façam isso, apresentem o pitch para o mentor de vocês, colham feedback, na próxima aula vocês já vão estar com um nível de comunicação melhor. Porque está muito ruim a comunicação, entendeu? Mas o produto me parece bastante interessante se eu conseguir pescar direito o que vocês querem dizer. Ok, a gente vai levar isso. Realmente ficou. Eu tenho que aceitar as críticas e concordar. Foi ruim. A gente, essa semana, terminou que todo mundo ficou muito ocupado e ficou realmente muito vazio. Fica tranquilo, Júlio. As críticas aqui é sempre para construir, entendeu? É só para ajudar você. Então, uma outra dica, igualmente de novo a apresentação que vocês fizeram hoje, né? Ela vai ficar aqui gravada, então tem que assistir pelo menos os 8 minutos de apresentação e faça essa autocrítica. Ok. Massa. Próximo grupo, gente. O grupo de aleitamento materno pode ir agora. Beleza. Okay. E aí, gente, eu lembro só esse detalhe, tá, gente? A gente sempre parte ou de um produto ou de um desejo. Raramente a gente trabalha os desejos, a gente trabalha mais, um problema ou um desejo. Mas nesse caso de vocês, tanto tem um lado problema, mas tem um lado desejo também. Isso, se vocês deixarem claro, vocês exploraram bem.
Esse desejo de ter uma relação pessoal, tal, essa coisa eu acho que é legal. Vocês estão Já vendo apareceu aqui a apresentação. Pode começar quando quiser. Ok. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Vitor e eu sou da equipe ProLeite. O ProLeite, ele desenvolve um serviço para ajudar bancos de leite a aumentar seus estoques, utilizando um sistema de incentivos para a captação de potenciais mães doadoras. Então, durante nossas pesquisas, a gente viu que um problema acontecia, né, que cerca de 40% dos bebês recém-nascidos internados na UTI não têm acesso ao leite materno. E pensando nisso, a gente foi tentar entender o que é que estava acontecendo. E a gente viu que significa que 40% dos recém-nascidos eles precisam ser alimentados com uma fórmula de leite materno artificial que não possui todos os componentes do leite natural. Isso desacelera a recuperação do bebê, reduzindo as chances de sobrevivência e aumenta o tempo de UTI e custo de hospital com o tratamento. Estes motivos eles levam os hospitais a fazerem campanhas de tempos em tempos para aumentar os estoques e reduzir os custos com as internações. E aí, pensando nisso, a gente foi tentar entender por que 53,6% das mães têm interesse em doar, mas não doam. E aí a gente conheceu Ana, que é uma mãe que, assim como as outras 53%, pensou em doar, mas não doou. Ela relatou que encontrou algumas dificuldades em realizar a doação de maneira tradicional, como o deslocamento ser complicado e passar bastante tempo dentro do hospital. E a gente viu que 75% das outras mães também não souberam como fazer a doação, 20% delas não tiveram leite suficiente e 5% acharam complicado ter que levar o leite ao hospital. E apesar de todos esses problemas, Ana ela buscou outras alternativas em que pudesse realizar a retirada do leite para doação em casa, e ela encontrou alguns apps como o Amigo do Peito e o Amamenta Brasília, mas ela teve dificuldades porque eram voltados para as mães que já conhecem o processo de doação e acabou desistindo de doar. Então, uma amiga dela, chamada Letícia, disse que encontrou um aplicativo numa propaganda do Instagram que prometia dar cupons de descontos para as mães que fizessem doação. Ela indicou que Ana tentasse também, porque quando alguém faz uma doação através de indicação, ambas recebem pontos para trocar por cupons, formando assim uma rede. E esse é o ProLeite. É um serviço que tem como objetivo ajudar os bancos de leite a captarem mais doações e aumentar seus estoques. A plataforma utiliza um sistema de pontuação que pode ser trocada por benefícios em lojas parceiras e, com o incentivo, o ProLeite consegue atrair mais usuários, que são as mães com potencial para serem doadoras, e assim aumentar cada vez mais a rede de doação. Então, Ana resolveu dar uma chance ao ProLeite, ela se cadastrou, enviou algumas informações pessoais para a plataforma e foi aprovada para doar. Ela aprendeu o processo de retirar e armazenar o leite em casa, agendou uma coleta com o banco de leite de um hospital cliente do ProLeite, mais próximo da casa dela, e após a coleta, o banco de leite fez uma análise para certificar que o leite foi armazenado corretamente e estava em bom estado de consumo. Depois disso, Ana recebeu uma pontuação pela doação. Com a sua pontuação, através da nossa política de incentivo, ela pôde trocar por cupons de descontos para comprar produtos para o seu bebê em lojas parceiras do ProLeite. E verificamos que políticas de incentivos para as mães doadoras podem aumentar em cerca de 18% as doações de leite materno durante o período da campanha. Para validar essa ideia, fizemos um protótipo para realizar uma análise inicial com os usuários. O público-alvo da validação foram mães como Ana, que tinham interesse em doar e estavam lactando, mas nunca fizeram a doação. Para essa validação, as mães elas não tinham conhecimento prévio sobre o sistema de incentivo.
A ideia era verificar se a entrega de benefícios levariam as mães a fazerem mais doações e indicarem outras mães a também fazerem doações. O primeiro ponto analisado foi em relação ao design. As mães que testaram demonstraram uma boa reação em relação à facilidade de uso do protótipo, assim como demonstraram interesse em realizar doações de leite materno por causa dos cupons que seriam ofertados. Outro aspecto positivo relatado pelas usuárias foi o fato de ganhar cupons por indicar outras mães. Aí, em contrapartida, a gente teve ali uns pontos negativos, que foi em relação à finalização do teste e em relação à obtenção do cupom. A gente teve que depois explicar que, por se tratar de um protótipo, os cupons reais ainda não estavam disponíveis. Resumindo, o ProLeite ele tem como os principais clientes os bancos de leite. Hoje, os bancos eles possuem um alto gasto com os bebês nas UTIs. São cerca de R$ 934 por bebê, que ficam em média a 51 dias internados, e esses gastos eles chegam a mais de 47 mil reais nesse período. Esse gasto é quando o bebê se alimenta com a fórmula artificial de leite materno, porém, quando a gente utiliza o leite materno natural, ocorre uma redução de 33% no tempo de UTI do bebê. Reduzindo os gastos do hospital na mesma proporção, gerando aí uma economia de quase 16 mil reais para o hospital, por bebê. Dado que campanhas em que a troca de leite materno por benefício gera um aumento de 18% no estoque, a gente fez um cálculo baseado nesses valores para chegar aí numa mensalidade de 3 mil reais que seriam pagos pelos bancos de leite. Aí esse valor ele seria retirado dos custos do banco de leite com campanhas de doações tradicionais e redirecionados para nosso sistema. E esse capital ele seria usado para suprir os custos da plataforma e atrair mais doadoras para a base de dados. Com mais doadoras, os bancos de leite eles têm um aumento no estoque, reduzindo assim seus custos com os bebês internados. E esse é o ProLeite, porque cada gota importa. Perguntas? Os alunos aí, aberto o microfone para observações, críticas, dúvidas. Falem, gente. Vocês têm que ajudar os colegas aí. Eita, que todo mundo tem medo de falar, né? Vamos, gente. Tá todo mundo me ouvindo ou eu caí aqui, a rede? Tá. Tá todo mundo Assim, ouvindo. Silêncio eu só vou sepulcral. dar parabéns pro pessoal, mas eu acho que tá bem fechado em relação ao que eles apresentaram semana passada e estão numa evolução boa. Então, assim, o que eu tinha de dúvida, eu tinha tirado com eles semana passada e agora eu acho que eles estão caminhando bem. Foi bem mais enxuto, inclusive, do que a apresentação passada, em relação aos dados que vocês apresentaram. Então tá bem legal isso. Obrigado. Massa, obrigado por participar aí. E dar um feedback para os seus colegas, isso é importante. Quantas pessoas presentes do grupo já abrem essa pergunta, enquanto que eu vejo que não tem, eu vou abaixar minha mão aqui, na verdade. Tem quantas pessoas do grupo? Escrevam aí, gente, no chat. Algum professor quer dar algum feedback? Tem 11 presentes pessoas aqui, do grupo. Isso. Beleza. Eu quero fazer um rápido comentário. Bom, eu vi a apresentação 15 dias atrás e achei uma melhora substantiva. Realmente, vocês estão de parabéns. O problema está melhor compreendido, o objetivo logo de partida. Enfim, ficou muito claro hoje a forma como vocês conduzem o leitor ao raciocínio que vocês estão desenvolvendo. E essa
essa forma como vocês apontaram, que a receita que vocês vão conquistar é pela redução de custos que vai ser obtida, também foi muito legal. Eu só estou agora apreensivo com o que é que vocês vão entregar mesmo, o que é que solução e que aplicativo é esse que faltou apresentar alguma ideia hoje. A gente só não colocou o aplicativo inteiro na apresentação. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar o protótipo. Mostre. Deixa eu só mudar aqui de tab. Rapidinho, se for rapidinho, pode. É rápido. Gente, sempre lembrar todo mundo, gente. Vocês sempre revisitam as quests anteriores rapidamente. Então, uma das quests anteriores é mostrar o que é o produto, entendeu? Sobretudo, mostrar as pessoas usando, né? Como é que isso resolve a vida delas, entendeu? Vocês têm as telinhas aí, né? Colocar para a direita, usa a barra de rolamento embaixo na base da tela. Deixa eu dar play aqui nele para ver se fica melhor de visualizar. Então, tipo, a gente criou um protótipozinho onde a ideia seria realmente fazer as mães, elas entrariam, né, na plataforma. Oi? O Play eu acho que não pegou, não. Ele ficou na tela de adição lá, no Figma. Ficou? Ah, é porque eu tô compartilhando só. E agora? Agora sim. Pronto. É porque ele abriu uma nova aba. A ideia era as mães elas fazerem esse cadastro, né, entrar na plataforma, aprender como fazer a doação, né? Deixa eu ir andando aqui para vocês verem. Eles fazem o cadastro baseado, né, tipo nas questões ali de segurança em relação a fazer a doação. Não é todo mundo que pode fazer essa doação. E aí elas seriam validadas pelo hospital, né? Pelos hospitais em geral. E a partir do momento que elas são aprovadas, elas podem tanto aprender como fazer a doação, caso elas não saibam, quanto agendar uma coleta já para entregar o leite, né, coletado. E aí, aí aqui tem tipo as instruções de como fazer essa retirada do leite e o armazenamento. E como ela também poderia fazer esse agendamento, né, baseado no local e data e hora. E quando ela faz esse agendamento, o banco de leite ele iria na casa dela fazer essa busca, né? E depois que é confirmado, ela teria direito a receber um cupom para poder estar utilizando aí para comprar produtos. Beleza, se vocês tivessem apresentado, eu daria 10 hoje. Portanto, ficou em 9. Ok, beleza. É que a gente trabalhou naquela ideia de tipo enxugar a apresentação e deixar ela mais direta, né? Aí a gente botou realmente só a questão da validação da usabilidade com o usuário e também do conceito, e não explorou muito as telas que a gente já tem aí uma ideia. Ok. E ali é só o lado do usuário, né? Tipo, a versão desktop, ele também é ele é voltado para os clientes, que seriam os bancos de leite, né? Só que ali está menos desenvolvido. A gente não avançou muito. Posso falar? Pode sim. Parabéns, eu acho que ficou uma narrativa bem enxuta. Incluso aqui, eu estava contando o tempo, vocês ainda falaram em menos tempo do que vocês já têm, né? Falaram 7 minutos, tem ainda 1 minuto para complementar algumas coisas. Por exemplo, apresentar uma ideia de como funcionaria a proposta. Eu fico com algumas dúvidas, né? Que não está, você não responde em momento algum. Por exemplo, como é que é essa logística de os hospitais parceiros irem buscar o leite? Né? Isso existe? É algo que vocês estão inventando? Quem que seriam os parceiros aí? Não, essa logística ela já existe. Os bancos eles fazem
hoje eles já fazem essa busca, só que não é muito, como eu posso dizer, dinâmico, né? Tipo, a usuária ela tem que ter esse conhecimento prévio, muitas não têm, elas não sabem que os bancos fazem isso, mas você pode sim ligar para lá e dizer, olha, eu quero fazer a doação e eu preciso que alguém venha buscar. Não são todos, mas a maioria deles eles já fazem essa coleta. Certo. Vocês estão pensando essa proposta inicialmente para algum contexto específico, tipo alguma cidade, algum local em particular, algum hospital em particular? A gente tinha pensado primeiro na região daqui de Recife, né? Porque foram os hospitais que a gente entrou em contato, por exemplo, o Hospital das Clínicas, o IMIP e o Esperança, se eu não me engano. Okay. E por enquanto seria na região, mas com aí um potencial para ser expandido. Certo. Então, eu acho que seria bom mencionar, porque isso dá concretude à proposta, envolvendo esses parceiros que já eventualmente vocês estão trocando informações, vocês estão recebendo feedback deles. Então, faz sentido colocar eles dentro da proposta, senão aqui a gente fica imaginando em qual contexto que essa proposta vai se desenrolar. Em relação a custos, né? Ainda para mim não fica muito claro, não fico muito convencido de esses benefícios. Vocês apresentaram uns números aí, mas talvez precise esmiuçar melhor, porque qual é o custo? Digamos, um doador, ele tem limite geográfico. Alguém de Caruaru pode se cadastrar para doar leite, por exemplo. Alguém de Bezerros, né? Tem um limite geográfico, porque isso vai diretamente afetar a questão de logística e custos, né? Então, talvez, se vocês puderem incorporar uns números que dêem uma noção de quanto sentido faz, quanto real é essa proposta do ponto de vista econômico, já seria bem-vinda na narrativa. Ok, professor, obrigado. Mais alguma pergunta? Não, acho que no geral tá beleza. Eu gostei do lema. Cada gota importa. Obrigado. Eu acho que vamos pro próximo, né, gente? Eu só dou uma recomendação. Quando vocês forem apresentar direitinho o produto, só lembrando que a gente sempre diz, não apresente só as funcionalidades, conte como é que resolve o problema da mãe lá, entendeu? Como é que ela usa o negócio para ir resolvendo o problema da mãe. O problema dela. Ok, professor. Horta em casa. Vocês estão me escutando tranquilo? Sim. Alô? Sim? Pode comentar quando. Tá. Bom dia. Nós somos do grupo de Horta em Casa e vamos apresentar nossa quest para hoje. Ao longo dessa semana, a gente encontrou e conversou bastante com Mariana. Mariana, ela é uma estudante de design e ela sempre quis cuidar de plantinhas, por um pouco de influência da sua avó, que ela tinha um jardim. Só que ela não tinha tanto tempo por causa de seus outros afazeres, como faculdade, suas atividades físicas e coisas do tipo. Aí, com a chegada dessa pandemia com o isolamento social, ela viu aí uma oportunidade para colocar essa sua vontade em prática e ela comprou uma mudinha de 11 horas, onde ela começou com esse novo hobby que ela já tinha vontade. E aí, ela até que gostou bastante, se adaptou bem rápido a essa nova rotina de cuidar de uma planta, de ter essa nova atividade, né?
E ela ia todo dia, conversava com a planta, dedicava um tempo do seu dia para poder olhar ela, ficar com ela e tal. E ela gostava disso, até porque tranquilizava um pouco. Era uma atividade bem lúdica. Só que aí, ao longo desse tempo, né, as coisas começaram a voltar a esse novo normal de aula EAD, trabalho de home office, coisas do tipo. E a rotina dela começou a sofrer alterações que antes tinha e com o começo da pandemia deixou de ter, né? E aí, tipo, ela não tinha mais tanto tempo para dedicar à sua plantinha por causa dessas outras atividades, que ela tinha faculdade de novo, ela fazia seu exercício físico, ela também começou ela passou no processo seletivo da empresa Júnior e ela também dividia tarefas de casa, né? E aí ela não tinha tanto tempo para dar atenção àquela plantinha, porque essas outras atividades tomavam muito tempo. E aí, com isso, um dia ela lembrou da sua 11 horas e ela foi até a varanda onde a planta estava e percebeu que a planta estava murchando. Só que como ela não queria que a planta morresse, né? Porque ela gostava muito da planta, ela tentou procurar alguma solução que pudesse atender tanto a necessidade dela de cuidar da planta, quanto de ter essa condição de ela não tinha tanto tempo para poder dedicar ela em si. E aí ela achou algumas soluções bem interessantes, como era um robô que você colocava a sua planta e ele procurava o sol por luz e ele se movia até lá. Um sistema de irrigação automático subterrâneo, mas para ela não era cabível, já que ela morava em apartamento. O sistema de irrigação controlado por celular, mas era muito caro, não cabia no bolso dela. E um sistema caseiro de irrigação que também era um pouco inviável, já que tinha a necessidade de conhecimento técnico e eletrônico. E foi aí que no anúncio no Instagram, ela encontrou a nossa solução, que Tiago vai apresentar um pouco mais para vocês. Bom dia, professores. Então, Mariana, ela encontrou a nossa solução, que é um vaso de planta com um compartimento interno de água e uma irrigação automática que você pode controlar pelo app. E aí, Mariana ficou feliz, porque isso poderia resolver o problema dela, que ela não tinha tempo para cuidar das plantas. E, além disso, esse vaso, ele pode trazer um apelo estético para casa, porque ele é muito bonito, esse novo vaso aí que ela encontrou, então pode servir para decorar o ambiente da casa dela. Além disso, ele tem um custo estimado reduzido em relação às outras soluções que ela tinha encontrado antes, e a instalação dele é simples e rápida, não precisa se complicar muito, não precisa de muito conhecimento, e para Mariana isso era perfeito. E aí, como é que está estruturado o nosso modelo de negócio? O modelo de negócio, a gente desenhou ele no modelo ARM, então a aquisição desses clientes seriam através de uma página no Instagram, considerando o público-alvo, que gosta de tecnologia, é bastante antenado. Além disso, nós pretendemos adquirir novos clientes através de divulgação em lojas de casa, de condomínio, onde existe essa procura por exemplo, vasos, e também utilizar os próprios clientes como potencializadores de novos clientes, porque o cliente ele vai comprar o vaso, ele vai gostar, ele vai achar bonito, aí vai tirar uma foto, vai postar nas redes sociais e vai marcar, por exemplo, a nossa solução. Então, ele mesmo vai divulgar a nossa solução para outros possíveis clientes. Para a retenção, nós pretendemos oferecer um serviço de qualidade, com suporte e atualizações de software constantes, então, para melhorar o nosso produto, e a monetização se dará através da venda do equipamento, né, a venda desse vaso. E, pensando na expansão, nós focaremos inicialmente no mercado local, mas com a possibilidade de expandir globalmente. Agora, enfim, e nessa parte da monetização, nós definimos alguns preços, nós pretendemos lançar o produto em 2 tamanhos diferentes, um tamanho menor e um tamanho maior. Então, o tamanho menor seria um vaso de 7 litros, que tem um preço estimado aí de R$ 102, e um vaso maior de 20 litros, que teria um preço estimado aí de R$ 136.
E agora nós vamos mostrar uma ideia do nosso protótipo. Ele se daria através, vocês podem ver aqui na imagem à esquerda, de um vaso, e que a parte lateral dele, a parte externa dele, ficaria localizada a água que utilizaria para regar as plantas, e dentro desse compartimento nós teríamos uma pequena bomba que, quando ela for acionada, ela bombeia a água e, através de pequenos poros localizados na parte superior do vaso, ela irriga a planta. Na parte de cima podemos ver um esquemático da eletrônica que nós queremos utilizar na nossa solução, e à direita nós vemos uma demonstração da interface no aplicativo, em que Mariana ela vai poder escolher qual é a planta que ela vai querer, qual o vaso, né, que ela vai querer irrigar, e através disso ela pode tanto acionar instantaneamente a irrigação, quanto ela pode agendar, porque como ela vai estar bastante ocupada, então ela pode agendar, eu quero que às 12 horas irrigue a minha orquídea, ou que às 11 horas irrigue minha 11 horas. Então, essa seria a nossa ideia do nosso protótipo. Nós estamos em fase de validação com os clientes desse protótipo, e é isso. Muito obrigado. E estamos abertos para perguntas. Parabéns, pessoal, pela apresentação. Eu só vou, acho que 2 pontos. Um é questão de preço, que foi algo que a gente tinha apresentado semana passada, e os professores até falaram para a gente não focar tanto nisso, então eu digo que é melhor vocês também não. Porque, assim, há muitos fatores para isso, e a gente estava indo mais a fundo nisso, e se você for colocar um modelo de vaso desenhado próprio, isso é muito caro. Tem questão de custo com o pessoal, tem questão de custo de importação, se for importar. Então, assim, eu acho legal o foco. A gente também está tentando ir nessa ideia de tentar baratear, porque as pessoas não focam tanto nisso, mas eu acho muito complicado algo para se afirmar logo no início. E eu só não entendi muito bem o desenho do circuito. No caso, já é só uma ideia, porque eu vi que tinha um transistor. Isso. Porque nós, primeiramente, obrigado aí pelas considerações. Nós queríamos validar se faz sentido colocar uma bombinha de água, no caso, para fazer essa irrigação. Então, nós tentamos desenhar inicialmente o circuito, obviamente que está aberto aí a modificações e tudo mais, para tentar simular e ver se faz sentido utilizando o conhecimento que nós tivemos pesquisando os equipamentos. E nós chegamos a isso. Nós vimos que é possível fazer isso para irrigar plantas. Foi nesse sentido. Eu realmente, assim, não sei até que ponto deve ser apresentado no projeto essa parte mais técnica, mas é porque eu acho que talvez fique meio fora pro pessoal, sabe? Assim, tipo, é algo muito mais específico para quem tem algum conhecimento técnico da área de eletrônica para ser uma informação relevante, tá ligado? Mas aí talvez os professores saibam falar melhor até que ponto essa parte técnica possa ser apresentada. Ok, obrigado. Eu tenho Inclusive, uma dúvida. Alguém mais? Laís está falando, vai. Eu tenho uma dúvida, tipo, se falaram, me desculpem, eu posso não ter entendido. No caso, esse vaso vão ter diferentes cultivos de planta, e aí uma outra dúvida é porque, por exemplo, nos vasos auto-irrigáveis, eles fazem exatamente isso, botar água embaixo, e aí eles botam uma corda da areia para essa água. Por quê? Porque a planta, né, com as raízes dela, ela vai sugar a quantidade de água que ela precisa. Ela tem esse controle da água dela, sabe? Então,
olhando o desenho desse vaso, aí eu fico um pouco na dúvida se é mais viável usar essa solução de vocês ou usar um vaso auto-irrigável, se for uma cultura só nesse jarro. Aí, enfim, foi mais ou menos essa dúvida que eu fiquei. Bom dia, Laís. Bom Obrigado. dia, desculpa, eu esqueci de dar um bom dia. Não sei se deu para entender Deu. Obrigado pela pergunta. A ideia seria, eu acho que seria de um cultivo por vaso, né? E a gente pesquisou também a ideia do vaso auto-irrigável, que seria com a corda que você me explicou aí. Mas a gente pensou numa solução que você pudesse ter controle de quanta água você está usando para irrigar a sua planta, né? A gente quer dar esse controle para o pai e para a mãe de planta. Então, foi mais ou menos nesse sentido que nós pensamos nessa solução de irrigamento automático. Massa. Aí, só tenta na apresentação deixar mais claro sobre a vantagem de usar vocês e por que, né, pensaram nessa linha. Ok. Obrigado aí pela sugestão. Fernando. Opa, bom dia. Eu ia fazer um comentário bem parecido com o que a Laís fez. Primeiramente, parabéns aí pelo que vocês colocaram. Acho que também o Júlio colocou muito bem, boas considerações. Eu ia pedir para que vocês explicassem melhor como é que vocês chegaram nesses valores de preço, né? E, assim, vocês estão nessa fase agora de pensar na solução, né? Então, isso que vocês estão fazendo é um dos caminhos, né? Vocês pensarem numa proposta de solução e aí correr atrás de validar, né? Para isso que serve o protótipo. Mas eu acho que questionamentos como o da Laís são muito válidos. E, assim, vocês têm que lembrar de uma coisa. Do jeito que vocês estão colocando aí, vocês estariam trabalhando naquele modelo, vamos dizer assim, malha aberta, né? Você está mandando água, mas você não sabe até quando vai mandar água. Porque você não sabe se tem água, se não tem. Então, por isso, acho que o outro grupo falou lá em ter um sensor de umidade, ou talvez fosse interessante se vocês forem trabalhar dessa forma, pensar que a solução de vocês vai precisar ter um modelo, vocês vão ter que calibrar. Então, talvez, vocês perguntaram aqui até onde pode ir a dúvida técnica, né? A gente talvez não vai entrar em detalhes pequenos aí de um nível de resolução muito grande, de olhar circuito, coisa desse tipo. Mas talvez seja interessante vocês pensarem em relação a isso, de tipo, eu entendo a ideia de que vocês querem proporcionar uma solução onde o cuidador, o dono da planta, ele se sente no controle. Mas, por outro lado, talvez esse controle ajude ou atrapalhe até onde você vai poder ir, né? Então, é uma coisa para vocês refletirem se a solução, do jeito que está, ela resolve mesmo o problema ou quando é que vai usar. E aí, acho que vale a pena mergulhar um pouquinho mais e buscar outras opiniões quando vocês vão ver essa coisa de como o problema já é resolvido, né? Porque aquele outro que você põe a água, se eu não me engano, não é na terra, né? Quer dizer, tem um que é na terra, tem outro que é hidropônico, né? Tem esses dois modelos aí. Mas é interessante vocês darem uma olhada. E o colega que perguntou do transistor, talvez ali seja porque ele precisa, como uma bomba, talvez ele precise de mais corrente. Ele está usando ali o transistor para amplificar. Mas é isso aí. Beleza? Pessoal, eu fiquei me colocando na posição de um usuário, quando vocês falaram assim, um vaso que tem água e essa água vai ser jogada para a planta. A primeira coisa que eu fiquei pensando, será que essa água vai ficar exposta ao ambiente? O cara que não conhece nada sobre isso, ele vai ter a segurança de que essa água não vai ser acessível, por exemplo, do Aedes. Quando a Laís mencionou sobre esse sistema de ter uma corda para conectar o recipiente com água ao local onde está a planta, eu imaginei que isso deve ser um processo de difusão através de capilaridade, né? Em que a cordinha vai servir como meio
para a água subir com capilaridade e entrar em contato com a terra, e assim levar a quantidade de água que precisa. Eu achei que talvez essa é uma solução interessante para dar a quantidade de água que é necessária. A bomba, ela pode ter uma coisa interessante aí para talvez dizer o seguinte: olha, acabou a água. Essa é uma informação importante, que não adianta nada você ter a bordinha lá e não ter água mais, a água acabou, já subiu toda por capilaridade e a planta está secando. Então, talvez a bomba possa dar uma informação relevante para o usuário, que está no momento de trocar. E eu senti, assim, falta na apresentação, foi o seguinte, como é que a menina aí, a usuária, ela faz para no dia a dia, né? Ela entra dentro do app dela, ela dá uma olhada lá em algum tipo de informação, aí ela sabe, está faltando água, aí vai lá, bota água, aí ligou, aí, sei lá, em um dado momento que a água acabou, ela recebeu um e-mail, uma mensagem. Está faltando, assim, dar um pouco de jornada de usuário na apresentação. É isso. Deixa eu pegar a carona aqui. Eu também vou na mesma linha do que já foi dito. Eu acho que precisa melhorar a apresentação de vocês, gente, entendeu? Para deixar mais clara a aplicação, o que é a solução mesmo, que para mim, fora a bomba, eu não entendi. Eu também não entendi as motivações principais, porque vejam bem, a galera, porque vamos falar de um concorrente aqui, entre aspas, que é a galera lá de julho que apresentou o primeiro pitch, certo? Lá eles estão dizendo o seguinte: ó, a gente percebeu com os nossos usuários que os caras querem ter uma relação pessoal, então a gente está criando um negócio, tem um chat, a planta diz aquilo outro, etc. Então, com isso, você entende qual é a abordagem dos caras e você vai entender quando eles explicarem melhor, mas eu suponho, as escolhas que eles fizeram em função desse valor que eles estavam querendo entregar. Qual o valor que vocês estão querendo entregar aí? Praticidade? Assim, eu acho que tem também um discurso que para mim não ficou muito claro, entendeu? Não sei se eu cochilei aqui, mas sobre o que levou vocês a procurar, a formular esse tipo de coisa. Eu estou entendendo que, por exemplo, em relação a essa solução da corda aí que lá isso falou de difusão, talvez aí o fluxo seja mais ou menos contínuo, mas tem planta que é diferente. Aí quando eu fiquei olhando para o aplicativo, mas é só especulando, porque eu não sei. Quando eu disser que aquela planta eu plantei um cacto, sou eu que digo que é um cacto, ou ao dizer que é um tipo de cacto, a planta automaticamente já sabe qual é o regime de irrigação. Porque, por exemplo, aqui em casa sou eu que cuido das plantas. Aí eu tenho meus alarmes, certo? Por exemplo, eu sei que determinada planta eu rego na terça-feira e na sexta, 2 vezes por semana, tantos litros. Eu tenho minhas anotações aqui, que sou eu que cuido em casa. Mas seria legal ter um negócio onde eu não preciso saber tanto do regime, porque o que eu fiz foi que eu tive que ligar para o cara e perguntar: olha, uma bromélia, como é que eu faço? Qual é o regime de irrigação dela? E uma não sei o que, e uma não sei o que lá. E cada um é diferente, entendeu? Então, eu não entendi, porque o negócio não explicou direito. Aí podia ser justificar eu até ter uma bombinha, desde que o regime, como vocês falam, de agendamento de irrigação, mas eu acho que isso é uma coisa que o usuário não sabe normalmente, entendeu? Vocês podiam dizer: ó, minha planta é do tipo tal, e aí eu já tenho um regime de irrigação normal ali. E posso ter sensor para dizer acabou a água, sei lá. Mas assim, isso tudo são soluções que vêm para resolver qual problema? Para mim não ficou claro o problema. Professor, bom dia. No caso, o problema seria que a pessoa está indisponível para cuidar da planta. Então, a gente inicialmente estava focando na ideia da pessoa viajar e não ter como cuidar da sua planta, mas a gente percebeu também que se ela está fora de casa, por exemplo, o dia todo, ela também não consegue cuidar da planta. Então, a nossa proposta de valor seria justamente essa: cuidar da planta enquanto a pessoa estiver indisponível para cuidar. Então, facilitar, né? Talvez, eu só estou especulando aqui, vocês conversem com as pessoas, porque também se tiver muita planta, também isso dá trabalho, certo? Mas eu entendi que é prático, né? Isso é eu dar praticidade para a pessoa que não tem tempo, ou esqueceu, que tem que aguar,
precisa melhorar um pouco o discurso, certo? Porque cuidar da planta é muito genérico. Cuidar da planta tem vários aspectos de cuidar da planta, certo? Certo. Entendi, professor. Você está me dizendo o seguinte, Iago, você está dizendo, a pessoa está fora, tal. Levantem melhor, junto aos usuários de vocês, quais são as dificuldades de eu cuidar de planta. Quem cuida de planta, o que é que acha que é bom e o que é que acha que é difícil? Para mim, a dificuldade é eu me lembrar do momento certo de aguar certas plantas, porque eu tenho umas plantas aqui que não dá para aguar todo dia, entendeu? Mas eu sou um tipo de usuário, eu não sou talvez o usuário típico. Diga. Tem também a quantidade de água, a frequência, né? São Isso. Várias coisas. Entendeu? Levanta esses pontos, gente, porque aí vocês refletem isso na solução. Isso. A gente estava pensando inicialmente no caso do usuário decide a frequência, né? Assim, é a opinião dele, assim, decisão dele, retificando. Mas eu achei interessante o ponto que o senhor levantou de tipo do nosso sistema meio que dá uma sugestão para ele, a depender do tipo de planta, né? Que isso aí facilitaria, principalmente no caso de Mariana, que não tem tanta experiência assim. Aí veja que aí já entra um outro fator, certo? A minha persona, ela é uma pessoa que gostaria de cuidar mais de planta, mas ela não entende de nada. Caracterizar bem, gente, qual é o usuário típico de vocês, entendeu? Isso vale para todos os grupos. O grupo do leite está muito claro ali, mas assim, caracterizem bem. Porque aí o desenho da solução tem que vir em função do que é que eu quero entregar para essa pessoa. Eu acho que ainda precisa melhorar isso aí. Ok, professor. Obrigado aí pelos feedbacks e sugestões. Tem mais alguém que quer acrescentar alguma coisa? Léo? Zé? Não, é isso aí. Não. Então tá, gente. Então a gente... Zé, vai. Eu só disse que estou satisfeito. Beleza. Então a gente vai sair daqui e vai para a sala 1. Ok. Eu acho que está cedo lá, viu? Eu acho. Vamos ver. Já... Não tem problema não. A gente vai para lá e fica ouvindo a última apresentação. Tranquilo. Ok. Até mais. Encerra a gravação.